Bem-vindo todas e todos a mais uma conversa dentro do nosso projeto Consulado ao Seu Lado, no qual nós trazemos temas de interesse para a comunidade brasileira aqui na Alemanha, mais especificamente para a nossa região Baden-Württemberg e Bayern. Meu nome é Emiliana, sou funcionária local e hoje estamos juntos novamente nessa semana que antecede o Dia Internacional das Mulheres. Hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui conosco, que é a Sandra. Ela é advogada e ela é coordenadora do Conselho de Cidadãos aqui da nossa jurisdição. Sandra, muito obrigada por estar aqui conosco. Miliana, muito obrigada. Eu que agradeço a você pelo convite. Agradeço na sua pessoa, ao Consulado Geral Brasileiro de Munique, pelo convite e estou aqui à disposição para a gente trocar algumas informações bem relevantes para as mulheres da nossa comunidade. Muito bem. Sandra, nós sabemos que tanto o Brasil como a Alemanha são países democráticos, né? Sabemos também que a gente tem a mesma origem do direito, que é o direito romano, né? Então a gente tem muita semelhança de pensamento e de estrutura jurídica, de ordenamento jurídico. Mas também tem detalhes, e nos detalhes algumas diferenças, né? Então, nós, como brasileiros, às vezes temos que ir em busca de informação para saber aquilo que nossa expectativa de situações converge ou aquilo que é diferente, né? Eu queria tratar alguns temas, e hoje, assim, justamente por conta do Dia Internacional das Mulheres, temas que sejam de relevância para a mulher, né? Então, vou começar com uma, uma situação hipotética, onde, por exemplo, que é muito comum, né? Que é aquela mulher que resolve sair do Brasil, migrar para a Alemanha, chega aqui, está tentando ver se adapta, conhece uma pessoa, né? Um alemão. Vamos dar um exemplo hipotético de uma brasileira que conhecia um alemão. E ela se apaixona e resolve morar junto, né? Nós sabemos que no Brasil existe a figura da união estável, de uma mulher que mora junto, com ânimo de formar família, de ter uma relação estável, ela tem muitos direitos. Existe união estável aqui na Alemanha? Não. A resposta é bem objetiva, não existe. Então, o ordenamento jurídico alemão não prevê a união estável, não aceita contratos de união estáveis do Brasil. Então, aqui na Alemanha, se um casal vivem juntos por 20 anos, mesmo que venham a ter filhos, aquela relação não é assegurada pelos direitos de família. Então, não existe a união estável. Bom, então a gente já começa aí com algumas diferenças, sim, né? Sim. E é bom porque a gente começa, com a informação, a gente começa a alinhar a expectativa, né? Sim. Então essa mulher que estava pensando, tô morando junto, tem os mesmos direitos, ela já percebe que não, então ela, vamos supor que ela resolva casar, né? Então vamos casar certinho, oficialmente, aqui na Alemanha, com um alemão. O que ela precisa saber? Quais são as dicas que você precisa dar para que ela consiga dar esse passo tão importante na vida dela? Miliana, muito boa a sua pergunta. Eu acho que um ponto que a gente tem que falar de imediato é a figura do contrato de casamento. Aqui se chama o Ehevertrag. Ele não é comum no Brasil, existe, mas não é comum. E aqui na Alemanha é bem comum. Então, acontece muito de uma semana antes do casamento, o casal se apaixonou, está ali preparando o casamento. Como aqui é comum, a parte alemã já elabora um contrato, normalmente com o advogado, e pede para a pessoa assinar aquele contrato, né? Então, esse contrato ele vai regular todos os direitos daqueles cônjuges na vigência do casamento e após também, em caso de dissolução. Então, são cláusulas muito importantes que o direito alemão dá muita liberdade para o casal formular o contrato como ele desejar. Uma vez formulado e assinado, esse contrato tem valor legal e uma das partes não pode dizer assim, me arrependi, quero mudar. Não pode mudar, só com a concordância do outro, ou em juízo, mas é muito difícil alterar um contrato desse. Então, nesse momento, é recomendável que a pessoa tenha garantia do que está assinando, porque ali serão tratados de direito de pensão, de previdência, de até às vezes guarda de filho e patrimonial. Nossa, Sandra, essa é uma dica assim, importantíssima, né? Porque você imagina só essa situação, né?
uma pessoa que não conhece muito a regra alemã, né? Na véspera de um casamento, já no auge da emoção, ser surpreendida por um contrato, né? Então, assim, muitas vezes essa mulher que está nessa euforia de uma vida nova, tal, é uma mulher que não tem, inclusive, conhecimento da língua. Sim. Né? Então, assim, a importância de você, diante de um documento desse, que é apresentado em cima da hora, às vezes até por uma questão de ser normal aqui, né? Você, diante de um contrato desse, você está assinando algo importantíssimo para a sua vida. Sim. Né? Então, saber o que está escrito lá dentro, contar com uma tradutora, talvez até com uma assistência jurídica, para analisar, para você saber exatamente o que você está assinando, é muito importante. Com certeza. Né? Porque você desfazer isso, dizer, não, eu não falava alemão, assinei na emoção, aqui é mais difícil, né? É quase impossível. Alegar desconhecimento da língua não é conveniente. Não é conveniente. Né? Ótimo. Então, super dica. Advogado, tradutor, amigo, mas não assine nada sem saber. E da mesma forma que eles são diretos de apresentar um contrato de casamento na véspera do casamento, eles também não se constrangem de você falar, não, calma, eu preciso analisar, preciso pensar se é isso que eu quero. É um direito seu, é legítimo, e você tem que ir atrás disso. Com certeza. Né? Com certeza. Ótimo. Então, essa mulher resolveu casar, foi apresentada um contrato. E aí ela falou, não quero assinar esse contrato, para mim ou a gente casa sem esse contrato, ou a gente não casa. Ela consegue se impor e dar a sua opinião. Aí o que vale, o marido fala, não, tudo bem, você não quer casar com contrato, não tem problema, o que vale é o regime legal daqui da Alemanha. É igual do Brasil? O regime legal daqui da Alemanha é igual do Brasil? Miliana, é muito parecido. Né? Existem 3 grandes tipos de regime de casamento. Um é a separação total, como o nome já diz, os bens não se comunicam. Tudo que é dele, tudo que é dela é dela. Tem o comunhão total, que é o contrário, é tudo em conjunto, inclusive direitos sucessórios, herança de família de um de outro. Tudo se comunica, 50%. E a terceira modalidade é a comunhão parcial de bens, que aqui se chama Zugewinnengemeinschaft. É muito parecido com a nossa comunhão parcial de bens. E o que significa isso? Tudo que o casal adquirir na constância do casamento é dos dois. No caso de uma separação, é dividido em 2. Porém, há diferenças. Porque esse tipo de regime de casamento, ele permite a administração dos bens independente de um cônjuge do outro. Então, se a mulher comprar um terreno na praia durante a constância do casamento no nome dela, ela tem todo o direito de vender esse imóvel durante o casamento. E vice-versa, o marido também comprou um apartamento em Berlim, no nome dele, mesmo estando casado com ela, ele pode gerir como quiser esse patrimônio. Então, às vezes, no caso de uma separação, é comum que aquele cônjuge que já está com interesse de se separar, acaba vendendo o patrimônio e na hora de fazer os cálculos não tem nada. Então, a dica que eu dou para você que vai casar sobre esse regime é que, principalmente quando forem adquirir bens imóveis, que seja feito o contrato celebrado no nome dos dois. Entendi. Porque aí, dessa forma, já garante que aquele imóvel seja meio a meio, seja dividido em 50%. Sem questionamento. Né? Porque se ele é adquirido só por um dos cônjuges, esse cônjuge tem liberdade de gerir esse imóvel, administrar esse imóvel, independente do consentimento da outra parte, certo? Exatamente. É justo, né? Você conversar, conseguir ter esse nível de diálogo, falar, não, tudo bem, você ganha mais, está comprando, mas nós somos casados, vamos colocar no nome dos dois, né? Exato. No Brasil, essa figura, ela é a participação final dos aquestos. Isso. E ela é um pouco diferente da comunhão parcial, né? Mas mesmo assim no final das contas, tenta equilibrar para que tudo que o casal receba seja mais ou menos dividido em 2 partes, né? Dividido por 2. Muito bem. Ok, então essa mulher um dia pensou em morar junto, viu que não era negócio, resolveu casar, conseguiu se informar, fez um contrato ou não. As coisas aconteceram e ela um dia teve problema no casamento.
e, dentre esses problemas, ela acabou sofrendo uma violência doméstica. Nós sabemos que no Brasil nós temos a Lei Maria da Penha, né? Existe uma Lei Maria da Penha, que existe uma diferença, uma lei específica para a mulher vítima de violência doméstica aqui na Alemanha? Não existe uma lei específica de proteção à mulher. Existem leis que protegem a violência, independente do gênero, né? Então, eu diria que, embora não exista uma lei específica de proteção à mulher, em caso de violência, quando ela sofrer uma violência, ela está bem amparada, porque existem regulamentos tanto no direito de família sobre esse tema, quanto no direito penal. Então, haverá medidas protetivas de contato, de aproximação e até em caso de afastamento imediato do lar por 10 dias do agressor. Então, a lei funciona, ela protege. Existe também algo bem interessante de proteção à mulher, nesse caso, que se chama Frauenhaus, a mulher que é vítima de violência, precisa se separar, quer sair de casa e está numa situação de vulnerabilidade, existem casas de amparo a essa mulher, né? Mas, como a Miliana, a gente acabou de falar aqui, não existe a lei direcionada para a mulher, ela é independente da questão de gênero, ou seja, o homem também pode vir a ser o polo, a vítima dessa situação. Ah, entendi. Então quer dizer que se a mulher agride o homem, ele tem tanto direito e é tão protegido quanto essa mulher, né? Exato. Entendi. Então, embora exista uma legislação que protege, que assegura a vítima em caso de violência, sim, não existe uma legislação específica como é a lei da Maria da Penha. Exato, não existe. Tem essa questão do gênero como prioridade. Perfeito, tudo bem. Então, entendi. Vamos lá. Ela casou, sofreu uma violência doméstica e agora ela quer se divorciar, né? Quais são as dicas e quais são as observações que você tem para essa mulher que está nessa fase aqui de um divórcio aqui na Alemanha, de um casamento feito aqui na Alemanha? Eu gosto sempre, faço muito isso com os meus clientes nas consultas, de traçar um paralelo com o direito brasileiro. Certo. Eu acho que fica mais didático até. No Brasil, um divórcio, nele você pode resolver vários assuntos relacionados àquela família. Guarda, pensão, divisão de bens e a dissolução do casamento. Aqui na Alemanha, não. O divórcio é tratado somente o divórcio. E o que você tem que prestar atenção no divórcio? Há 1 ano de separação, o casal tem que estar separado há 1 ano, tá? Durante esse ano, eles podem até viver na mesma casa, desde que provem que têm vidas independentes autônomas, tá? Outro ponto importante que será tratado na ação de divórcio é a participação na previdência, no recolhimento previdenciário, que aqui é chamado Versorgungsausgleich. Isso é uma obrigação a ser tratada no divórcio. Então, é bom que você esteja atenta a isso. Um conselho: não abra mão do seu direito previdenciário, porque muitas vezes a outra parte vem com essa proposta, isso vai ser mais rápido, a gente vai economizar advogado, mas você vai estar abrindo mão do seu direito de aposentadoria lá na frente, né? Então, são esses os pontos. E também não custa lembrar que durante esse 1 ano de separação, a vida financeira do casal tem que continuar mesmo. Entendi. Importante. Para não desamparar nenhum nem outro. Ótimo. E essa mulher que está querendo se separar, chega para você como advogada dela e diz: doutora, olha só, eu já estou separada, a minha vida no Brasil é muito mais fácil, eu consigo exercer minha profissão no Brasil com mais facilidade, minha família está no Brasil, eu quero ter a guarda compartilhada com meu marido, só que eu gostaria de viver no Brasil com meu filho. Posso pegar meu filho a partir dessas férias que eu vou levá-lo agora de agosto e ficar no Brasil com a minha família, arrumar um emprego e morar com meu filho no Brasil? Eu consigo fazer isso? A resposta, de uma forma objetiva, é não. Você não tem esse direito. No momento que você tem um filho que mora aqui na Alemanha, para você se mudar de país com seu filho, você vai precisar da concordância do pai, do genitor, do outro genitor da criança. Você não pode tomar essa decisão sozinha e ir embora sem a concordância dele expressa por escrito, sob o risco de estar infringindo
leis internacionais, acordos e convenções internacionais e sofrer sérias sanções por isso. Entendi. Bom, isso então, nesse ponto de vista, tanto a mulher que resolve fazer esse movimento, como um pai. Poderia ser um pai que resolve mudar para outro país, né? Não por exemplo, pode. ele vai dizer, não, agora eu quero trabalhar na China e eu gostaria de levar meu filho. Ainda assim, se ele fizer isso, ele precisa da concordância dessa mãe. Né? Com certeza, precisa da concordância por escrito dessa mãe. Perfeito. Ótimo. A gente falou de bastante coisa e falou de praticamente de uma saga aí, né? De uma história de uma pessoa que eventualmente enfrenta um problema e precisa resolver esse problema pela via judicial. Né? Aí a minha pergunta agora que fica é como é esse acesso? A gente sabe que advogado custa caro aqui, né? Assim, custa caro em qualquer lugar, mas especialmente aqui na Alemanha, uma briga judicial envolve custos, envolve honorários altos, né? O que acontece com essa mãe que vai pensar, não, eu vou continuar aqui sofrendo uma violência doméstica, sem me separar, porque eu não consigo pagar os honorários. Existe uma solução para você sair desse dilema? Excelente pergunta. Quero afirmar aqui, você que está passando por essa situação e tem dúvidas, vou conseguir arcar ou não, a situação financeira não é um impeditivo para você ingressar com a ação. Procure um advogado, pergunte se ele trabalha com esse tipo de pagamento de honorários que é feito pelo Estado, pelo Judiciário, se chama Prozesskostenhilfe, e esse pedido vai ser analisado por um juiz e não custa tentar. Provavelmente você terá direito, principalmente se você sabe que a sua situação financeira está fragilizada, isso vai ser submetido e provavelmente você terá direito. Aqui existe sim a assistência judiciária e ela pagará o advogado para você e todas as custas do processo. Tradutor, custas do tribunal, documentos, perícia, tudo. Ótimo. Então, que não seja um impeditivo de você ir buscar seus direitos, saber, porque a gente sabe que os custos honorários são altos, que isso não seja algo que te imobilize nessa situação. E é algo simples, é preencher um formulário, colocar os seus comprovantes e o próprio advogado submete isso ao tribunal, o seu pedido. Então, que isso não seja um impeditivo. Fique tranquila. Sandra, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento, né, tantas informações úteis para nós, né, e o consulado sempre está aberto a receber, principalmente o Conselho dos Cidadãos, que tanto nos ajuda aqui e colabora conosco, né. Agradeço em nome do consulado mais uma vez sua presença aqui conosco e precisamos nos ver mais. Acho que tem muito tema ainda para a gente passar para a nossa comunidade. Eu que agradeço, tanto pelo convite, também parabenizo o consulado pela iniciativa tão importante para as mulheres da nossa comunidade e me coloco à disposição aquilo que a gente puder trocar, somos colegas de profissão também, e aquilo que a gente puder trocar, informar você, mulher que está morando aqui, vai ser uma satisfação. Muito obrigada, Miliana, pelo convite. Então, você, mulher brasileira aqui na Alemanha, pense, se você estiver passando por alguma situação, não hesite em procurar informação, procurar ajuda, procurar o consulado, porque o consulado está aqui, ao seu lado, para te apoiar em todos esses momentos. Até a próxima.